pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @AmigosLivrosCast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Hoje o clima é de carruagens, bailes e cartas de amor, e também de escândalos muito bem narrados. Sim, para minha alegria e da convidada especial, hoje a gente vai falar sobre romances de época, esse gênero que conquista corações e lista dos mais vendidos, com autoras como Julia Quinn, Lisa Kleypas, Eloisa James e outras rainhas do amor histórico. É isso aí. Hoje a Nath Alves está de volta, nossa primeira convidada a repetir a dose aqui no podcast. Seja muito bem-vinda de novo, Nath. Gente, muito obrigada por me receberem aqui de novo. Estou muito feliz com essa dose dupla e é um prazer enorme estar aqui outra vez. E hoje, para falar de um tema que eu sou assim extremamente apaixonada, que são os romances de época. Então, muito obrigada por me receberem aqui mais uma vez. Como já comentamos, né? Tanto você quanto eu, Nath, somos fãzíssimos de Julia Quinn. E aí decidimos fazer um episódio especial para explorar os romances de época, todo esse plano lúdico que ele traz e todo esse romance, essa magia, e vamos explorar. E aí, para a gente começar, Nath, eu queria a sua opinião e depois eu vou dando a minha que a gente vai complementando. O que mais te atrai nos romances de época? É o fato de ser um romance em si? São os personagens, o contexto histórico, a ambientação que geralmente é na Europa, ali na Inglaterra? O que é que mais te atrai? Olha, eu acho que assim, na verdade é um pouco de tudo isso aí que você falou. Os romances, né, eles são muito intensos e muitas vezes eles são retratados de uma maneira bem detalhada, que eu gosto muito, tenho que dizer que eu gosto bastante. Os cenários, eles são muito glamurosos, então os bailes, os chás da tarde. Os personagens, para mim, o destaque são as mulheres que são sempre mulheres à frente do tempo, que são sempre mulheres ali que desafiam as convenções sociais. Acho que o conjunto de tudo isso aí, para mim, é perfeito e eu fico muito imersa, assim, eu adoro. Eu vou nessa linha também. Eu sempre li bastante romance e sempre gostei bastante de toda essa magia do romance e dos clichêsões e tudo mais. E aí, com o boom dos romances de época, eu comecei a me aventurar neles muito pelo cenário europeu. Gosto muito do cenário histórico, né, do século XIX, das construções da Europa, das convenções, as roupas. Esses romances de época trazem esses cenários de uma forma muito gostosa de você imaginar como era, né? Além, é claro, das personagens mulheres que são geralmente muito fora da casinha nas histórias, muito à frente do tempo. Na maior parte dos livros, pelo menos eu não lembro nenhum, assim, que eu tenha lido que a personagem era só fofinha e só aquela coisinha ali frágil, não. Não, Geralmente elas nenhum, eu são acho. afrontosas, elas querem mais da vida delas do que só o casamento de fato. O enredo gira todo em torno do romance, do casamento, mas elas teimam em ter identidade, né? Eu acho que o que a Julia Quinn principalmente traz muito é uma personalidade e a identidade pessoal das personagens femininas. E aí, Sim, sim. e complementando isso, Nath, o que você sente quando lê esses romances de época? Você vê mais como um escapismo, um conforto, ou a curiosidade histórica mesmo? Olha, para mim é escapismo total. Eu acho que a gente vai para outra realidade, né? A gente fica Sim. curioso. E eu arrisco dizer que até assim, no meu caso, eu fico super ansiosa pelo que vai acontecer, pelo desenrolar da história. Mesmo que assim, no fundo, seja até um pouco previsível, porque as histórias são um pouco parecidas, então o pano de fundo é sempre assim, a mocinha e o mocinho que não se dão bem ou se conheceram por acaso, e aí vem os conflitos, e a gente fica naquela expectativa de como é que aquilo vai se desenrolar, e você fica, meu Deus, quando é que vai ser o primeiro beijo? Quando é que vai ser isso? Quando é que vai ser aquilo? Então acaba que eu pelo menos assim, me teletransporto total para aquele mundo quando eu tô lendo.
é uma coisa muito diferente do que eu sinto nas leituras de outros livros. É muito engraçado. Quando eu tô lendo um romance de época, assim, parece que eu vou realmente para aquele lugar, para aquele momento, e aí eu saio total, assim, esqueço um pouco da vida caótica, né, da realidade. E é aquilo, né, gente? A mulher que não quer um duque, não quer um visconde, assim, quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Eu vejo muito também como essa questão do escapismo, assim, mas para mim a sensação da leitura dos romances de época, até dos outros romances também, é um mergulho, porque parece que você não consegue parar de ler, você quer saber o próximo coisa que vai acontecer, como você falou, em que momento vai rolar o grande beijo, e aí no caso dos romances de época, ai, porque pegou na mão, ai, porque pôs a mão nas minhas costas, É, ele viu meu aquela coisa. tornozelo. Sim! E aí você fica naquela empolgação querendo chegar no final feliz, né? Como todo romance. Então, Ai, pra mim é um grande mergulho e quando eu tô com pouco tempo pra ler, eu evito pegar esses livros porque eu sei que eu vou abrir mão de algumas responsabilidades às vezes é pra ficar viciante, gente, é lendo. sério. É viciante. Pensando no cenário que a gente falou aqui de Europa e tal, e roupas e século XIX, eu acho que se fosse pra viver um dia assim, naquele cenário, eu queria muito aqueles momentos que elas acordam, assim, aí botam um vestidão, aí vai tomar um chá, toma um café da manhã com uma mesa posta, aí depois vai para a sala de leitura, fica ali uma leitura, um bordado, um chazinho, aí Ai, eu acho isso a sua cara. sai para caminhar no parque, é muito minha cara, né? Eu E acho aí a sua cara total. eu fico imaginando essas coisas, assim, eu acho muito bom. E aí, Nath, você, dentro desse cenário todo, qual seria um dia, assim, um cenário que você escolheria para vivenciar? Gente, com toda certeza um baile de temporada, porque eu gosto do glamour, assim. Eu acho incrível isso que você falou de, ai, a sala de leitura, a caminhada no parque, não sei o quê. Mas, gente, não. Glamour, festa. Eu não sei Amo. dançar, eu não sei dançar, vou Ah, fazer o que lá? mas tá tudo certo, porque assim, eu amo o brilho, as roupas. Eu acho que a série, né, enfim, as coisas que a gente assiste, ajudou muito a gente a criar mesmo, porque quando você lê, você imagina, mas quando você vê, eu acho que, assim, dá uma proporção muito maior. Então, assim, aqueles vestidos lindíssimos, os ornamentos, as joias e não sei o quê. Eu adoraria provar as comidas, aprender as danças. E também, vamos combinar, né, que quem lê romance de época sabe Ixi, a Nath tá bom que com grandes vocês. coisas acontecem nos bailes. Então, assim, às vezes o encontro com aquele crush, aquela fugidinha pro jardim, o beijo escondido. Então, eu acho que eu queria viver, assim, um baile de temporada. Então, e desses cenários todos, assim, o baile eu acho muito bonito também, fico imaginando. Depois da série do Bridgerton, claro que populou muito mais o nosso imaginário com as roupas, os cenários, as grandes salas de baile e tudo mais. E aí acho que essa questão da gente ter mais o visual, além de só a nossa imaginação, dá mais essa vontade ainda de vivenciar uma experiência, né? Eu quando vejo aqueles lugares que você pode vestir a roupa para bater uma foto de época, vocês já viram? Tem algumas Ai, já, cidadezinhas no gente, interior que tem, né? Geralmente é um negócio tudo. bem caro, nem Sim. sempre tá aberto, é um negócio meio restrito, né? Mas toda vez que eu vejo esses negócios, eu fico pensando, gente, um dia eu preciso parar num lugar desse, botar um vestidão e tirar uma foto de época. Então tá na lista aí, em algum momento isso vai acontecer. Ah, maravilhoso. Eu gostaria. Se você inventar esses rolês culturais aí, pode me chamar que eu vou. Com certeza, imagina a gente toda belíssima de Não, vestidos. tudo. Fotona. E aí, tirando rouponas e bailes e tudo mais, tem algum livro, Nath, que você lembra, assim, que foi o que mais te fisgou, assim, do começo? Ou um livro mais marcante ou o primeiro livro que você leu de romance de época? Olha, mais marcante eu não sei, mas eu vou citar o primeiro que eu li, que de fato foi o Duque e Eu, né? Que foi o que originou aí a primeira temporada da série da Netflix, do Bridgerton. Eu sou fã, gente, da Julia, assim, totalmente. O primeiro livro que eu li já me fez
ficar fã em 2020, que foi quando a Netflix lançou a primeira temporada, e quando eu paro pra pensar que já fazem 5 anos, eu fico um pouco assustada com a passagem do tempo. Nossa, Mas eu não enfim, lembrava que fazia tanto tempo. fui atrás, fui pesquisar pra saber que ano que tinha sido. E aí a Netflix lançou, eu assisti a primeira temporada, e aí depois, devido a ter visto e ter ficado assim, totalmente obcecada, hiperfoco, e aí fui ler. E aí li o livro e li o restante, né, da série de livros antes das outras temporadas serem lançadas. Os livros e a série e tudo me deixou absolutamente sem fôlego. Muito maravilhoso. E aí eu me apaixonei. Foi quando eu comecei a ver mesmo, a ir atrás dos romances de época, que eu acho que foi o que aconteceu, acabou acontecendo com muita gente, porque, enfim, foi um boom, né? Então colocou muito esse tema, assim, colocou muito nos holofotes. Então eu acho que eu fui uma das pessoas que foi atrás para ler depois de fato da série. Eu comecei os romances de época com a Lisa Kleypas, que ela tem uma série com 4 livros, se eu não me engano, que são as estações do ano. E são muito lindos também. Cada livro é uma estação do ano, né? E aí tem as capas com as cores, lembrando assim. É bem legal. Então, essa série eu li primeiro. E depois que eu comecei a ler Julia Quinn, mas que eu me lembro, eu li antes do lançamento da série, porque quando saiu a série eu li de novo. Eu fui olhar meu Scooby aqui, eu não tenho a data, como eu reli o livro perto do lançamento da série, tá com a data de 2020 aqui. Mas eu li antes. Eu devo ter lido ele pelo menos 2 anos antes, porque ele foi lançado aqui pela Arqueiro em 2013. Caramba. Pelo Nossa. menos lá por 17, 18 eu devo ter lido ele a primeira vez. E eu achando que 2020 já era muito tempo. O lançamento do Então, livro eu realmente não sabia. Eu fui pelo lançamento da série da mesmo. série. Eu acabei de ver por acaso, porque eu abri aqui no Scooby para ver o meu histórico de leitura. Eu acho que eu não consigo te dizer um livro só, que para mim a construção da narrativa funciona muito. E aí, como a Nath já comentou, é meio que uma receitinha todos os livros, né? Muda a personalidade dos personagens principais, mas é uma receita que funciona, entendeu? E aí você tem a expectativa com o desenrolar e a construção dos personagens e o plano de fundo de cada história, mas o final é sempre o mesmo. Termina no altar. Então, a gente tem um cenário ali confortável, previsível de alguma forma. Da Julia Quinn, pra mim, eu gosto de todos. Eu tenho mais umas 3, 4 séries dela aqui, que a Nath já leu também, a gente já leu Algumas, tudo. inclusive, estão aqui em casa, né? Aqui não, aí, né? Verdade. Estão aqui, tem 2 séries aqui, na verdade. Mas a escrita dela é muito isso, né? É muito cativante e aí eu não consigo linkar um livro só, não. Olá, passando rapidinho para te lembrar. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, curte esse episódio e siga o Amigos Livros Cast. Isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. Agora sim, bora voltar pro papo. E por falar dela, Julia Quinn, a rainha do romance de época, que é o que a gente está trazendo aqui como tema hoje do episódio, o que vocês acham que ela traz de diferente das outras autoras que vieram antes dela? Olha, Rafa, eu acho que assim, depois eu fui ler, enfim, alguns outros autores, e aí fazendo um comparativo rápido, até porque eu sou muito escrava, assim, da Júlia. Eu tava conversando até com a Indira ontem sobre isso, já, ai, vamos colocar, né, vamos falar de algumas autoras e tudo. Eu falei, gente, mas eu só tenho Júlia, porque eu sou muito fã dessa mulher. Então, eu acho que, assim, em comparação com algumas outras coisas que eu li, os outros autores, eles focavam numa coisa mais dramática, mais formal. E aí, para mim, a Julia ela trouxe um outro tipo de diálogo, um diálogo assim, mais com uma pitada de humor. Dependendo assim do livro que você pegar, traz até uma coisa da comédia romântica. Então, eu acho que isso ela traz de diferente. E também a questão que a gente já comentou anteriormente, que eu acho que até vai ser assim algum ponto de algumas discussões aqui hoje entre a gente, a questão das personagens femininas, né? Que são completamente, assim, fora da casinha. E nas histórias da Julia, eu acho que as mulheres, né? Elas deixam de ser, assim, só um adereço social. Deixam de ser ali, ó, é a menininha que vai casar porque o pai arranjou o casamento. Não, elas querem casar por amor, elas querem trabalhar, elas querem cuidar dos negócios. Então, elas querem ser as protagonistas da própria história. Para mim, é uma coisa que
existe de diferente também em comparação a alguns outros livros que eu já li. Então, essas características, Nath, que você comentou, são talvez o motivo pelo qual os livros dela se tornaram tanto um fenômeno mesmo, um fenômeno literário, se a gente for considerar, e porque os Bridgerton eu vejo como uma série que gera um sucesso muito antes da série da Netflix, até por Sim. conta do sucesso dos livros, e temos a série da Netflix adaptada também, mas eu acredito que o fenômeno dos livros da Julia, eu nunca li nada da Julia Quinn, mas eu acredito que seja muito por conta também dessas características que você trouxe, dessa visão um pouco mais moderna sobre o papel da mulher na sociedade, né? Eu concordo com tudo isso aí. E comparando com outras escritoras, eu vejo que a Júlia também traz muito detalhe do cenário. Muita contextualização cultural do cenário, das construções, a parte histórica mesmo, sabe, da era regencial. As outras, elas explicam, contextualizam um pouco ali, mas focam muito no romance mesmo. Então, é o romance, é a personagem, são as conversas, as falas. E aí, essa contextualização do ambiente que a Júlia traz, para mim, é o que enriquece muito também o meu imaginário. Até por conta, né, como eu já disse, fãzinha de Europa e de Inglaterra e de prédios antigos. Mas Não, são vejo, fantásticos. eu vejo que ela consegue trazer isso para o nosso imaginário junto, sabe? E falando sobre imaginário, a série da Netflix também ajudou a ser adaptada os livros de uma forma um pouco diferente do que a gente tem ali no texto original. Vocês acham também que, por exemplo, essa parte dessa estética mais moderna, mais diversa, ajudou a catapultar esse sucesso da série para lugares que talvez a série ela não chegaria, atingiu novos públicos que talvez ele não atingiria? Vocês acham que a série da Netflix eles adaptaram de uma forma que ajudou a série a se popularizar mais ou não? Ah, eu acho que sim. Eu sou completamente apaixonada na série, tanto nos livros quanto na série. Eu acho, como a Indira falou agora, a riqueza de detalhe dos figurinos, dos cenários, e uma coisa que eu notei, né, logo da primeira temporada, assim, foi a trilha sonora, né? Eles usaram, assim, bastante da música Maravilhosa. pop de hoje em dia, que, assim, eu zero sou a pessoa da música pop, mas se você vive, se você existe nesse mundo, alguma coisa você conhece. Então, eu vi muito disso. E, assim, a escrita da Julia, para mim, ela funcionou no papel, né, nos livros, e funcionou nas telas também. Então, nossa, eu achei assim incrível. A Netflix é muito grande, então foi um investimento da propaganda muito grande. Todas essas coisas eu acho que ajudaram um pouco assim para ter tido esse boom da série, enfim, de ter chamado a atenção das pessoas mesmo. Eu vejo que assim, como eu já lia a série há alguns anos, eu não vou me lembrar agora se quando começou em 2020 a temporada de Bridgerton no Netflix já tinha terminado de lançar todos os 8 livros aqui no Brasil. Agora eu não me lembro. Mas eu tava no hype ali lendo e consumindo conteúdo. Então, na bolha da leitura, a Julia Quinn já reinava com os romances de época. Ela tava no auge ali, todo aquele barulho dentro da bolha da leitura. Uhum. E eu vejo que a série vem de uma forma que ela traz certo frescor e uma adaptação para a linguagem, porque algumas coisas no livro tem gente que vai militar. A gente até brincou disso antes de começar a gravar. Mas eu vejo que a série trouxe várias adaptações, várias questões que ajudam a funcionar melhor no ambiente cinematográfico. Eu não sou o tipo de pessoa que quando eu vou assistir uma adaptação literária, e o Rafa já sabia, a gente já assistiu incontáveis adaptações literárias, que eu vou ficar com o livro na mão, vírgula, vírgula, ó, isso aqui não estava no livro. Não, mas isso aqui não é desse jeito. Mas quem falou que isso aqui é assim? Sabe? Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu vejo como dois universos diferentes. São duas, entre aspas, plataformas diferentes de comunicação. Uma é a escrita e a outra é cinematográfica, visual. E pra mim as duas funcionam super. Eu sou apaixonada na série também. Todas as temporadas eu já assisti mais de uma vez. Teve temporada que eu reli o livro do personagem principal para assistir a temporada, não por comparação,
mas para trazer para o meu imaginário o histórico que eu tinha de lembrança daquela construção do personagem. E eu acho que tem uma base ali mais detalhada, mas não para ficar comparando. Eu realmente não gosto. E para mim funciona super a série, inclusive ansiosa pelo restante, porque demora demais, né? Ah, inclusive ansiosa também. Gente, sério. Alô, Netflix, tudo bem? Podemos estar querendo? Não, porque é incrível. Eu acho que assim, a gente cria um apego, né? Eu tô muito feliz nesse episódio. Não que eu não estivesse no outro, tava também, mas é que nesse especificamente é um negócio que é muito que me pega diferente. Eu sou outra pessoa lendo romances de época, assim, do que lendo, por exemplo. Agora, eu tô lendo o Se Não Fosse Você, né? Puramente pelo hype também, porque eu quero ver o filme antes e quero concluir o livro antes de ver o filme. Mas não me pega tanto quanto colocar uma Julia Quinn aqui na minha frente e me colocar pra ler. É muito, muito louco isso. Eu acho que a gente cria um apego muito grande, de fato. Sim, inclusive a próxima temporada vai ser lançada em janeiro, dia 29 de janeiro de 2026, e a segunda dia 26 de fevereiro de 2026. Vai ter ali, vai Nossa, se dividir em duas partes. E a escrita da Júlia, ela é muito visual e cinematográfica dentro dos livros e também ela participa junto com a Shonda Rhimes da adaptação da série para Netflix. Vocês já imaginavam as cenas antes mesmo da série acontecer? Nossa, com certeza. Com sim, sim, certeza. sim. Sim, mil vezes. É porque foi o que a gente falou, assim, a riqueza de detalhes é muito grande. Então a gente se teletransporta para aquilo ali sem precisar de fato assistir, sem precisar de fato ver, porque é muito rico. Nossa, com certeza. Eu vou lendo e vou imaginando as coisas acontecendo. E agora vamos falar sobre o universo expandido da Julia Quinn. E vocês acham que as outras obras dela mantêm o mesmo encanto, tirando a série do Bridgerton? Ah, eu acho que sim. Eu acho que cada uma, obviamente, a sua maneira, né? Mas sim, eu acho que em algumas séries ela trabalha mais a comédia romântica, em outras ela vem mais assim com drama familiar, com uma certa construção assim emocional do personagem, dos personagens, né? Mas em todas é uma essência assim que acolhe o leitor e que prende mesmo. Não posso dizer que tenha tido algum livro dela que eu li até hoje que não tenha me prendido. Mais ou menos, mas todos me prenderam, ainda sabendo um pouco de como que a coisa ia terminar, mas todas me prendem da mesma forma. É como se ela tivesse um estilo próprio, independente do que ela vai escrever, você consegue identificar que ali tem a Julia Quinn. É a Sim, mesma Sim, coisa que eu tenho, por exemplo, com a Colin Hoover. Eu acabei de ler, inclusive, Nath, o Se Não Fosse Você, e fui assistir o filme ontem, no cinema, até pra ver como é que tá a adaptação e tal. E é engraçado porque eu falei pra Di, é o sétimo livro da Colin que eu leio, e todos os livros dela, você percebe que tem muita coisa que é parecida, assim, os personagens, as situações. Eu acho que o mais diferente é Verity, que é uma pegada mais thriller, psicológico e tal. Mas que eu todos os amei, outros, inclusive. nossa, Gente, eu eu achei acho esse livro sem excelente defeito. esse livro. Eu acho excelente. Meu Deus. É um livro que eu não indico para quem quer conhecer a Colleen Hoover, porque é um estilo que foge muito do que ela está acostumada a escrever e publicar, mas eu acho interessante quando o autor, no caso aqui da Júlia, ela trabalha muito essa questão do romance de época e trazendo essa abordagem, né, que nós já falamos sobre as personagens terem vontades próprias, mas ao mesmo tempo inserida naquele cenário, naquela construção social da época, mas com uma visão moderna de se encarar tudo aquilo. Então é interessantíssimo. E você, Di? é, não, vocês comentando aí, eu lembrei aquele meme, né? Gente, se essa mulher escrever uma lista de mercado, eu vou querer ler. É tipo isso. Entendeu? É Se me tipo isso. derem a lista de mercado dela, eu vou querer ler. Ela é maravilhosa. Eu vejo que tipo, quando você começa a ler os outros livros dela e as outras séries, às vezes no começo, assim, o primeiro livro eu ficava meio tipo, nossa, parece só uma repetição dos Bridgertons com outros personagens. Isso começando a leitura, né? E aí, conforme ela vai construindo a narrativa daquela história, construindo aquele novo universo, você fala, não, essa mulher não tá fazendo a mesma coisa, ela tá inovando aqui de novo. E aí ela te mergulha de uma forma assim que você se vê em outros cenários, em outros lugares. E aí eu perdi totalmente essa sensação do que eu tive no comecinho de uma das séries que eu comecei a ler, de que parecia mais do mesmo e no fim não era. Ela traz essa questão muito gostosa da comédia romântica em muitas séries. Tem outras que ela aprofunda mais em problemas familiares, em construção social, personagens femininas com personalidades muito específicas, né? Em alguns ela explora bastante.
para mim, que essa mulher escrever pode me dar, inclusive, saudades de lançamentos de Julia Quinn. Verdade. Outro dia andei pesquisando para ver se tinha alguma coisa nova que eu não tinha visto ainda. Ah, Mas vez ou não, outra eu faço isso também, mas por enquanto sem novidades. é, Mente. por enquanto sem novidades. E aí, pensando em indicações, já que a gente está falando aqui de outros livros dela, eu anotei aqui duas outras séries que eu gosto bastante, que é a série Damas Rebeldes e a série Os Rockesbys. Eu acho que é Rockesbys. Agora fiquei na dúvida. São duas séries que eu gostei bastante também. E você, Nath, tem alguma outra série fora os Bridgerton que é escrito pela Júlia que você queria deixar como indicação aqui também? Ai, sim. Eu acho que, como muito bem disse a Indira, o Damas Rebeldes é muito legal. O nome fala por si, mas é bem bacana. E aí eu indicaria a série Bevelstoke, que são 3 livros, que é História de um Grande Amor, O que Acontece em Londres e De Repente Amor. São livros, assim, de um romance bem leve, assim, com uma pitada de humor e tal. As mulheres são personagens típicas de Julia, assim, não foge muito. Mulheres ousadas, mulheres curiosas, e aí essa ousadia e curiosidade coloca elas em situações, assim, bem peculiares, mas vale a leitura. São livros muito legais. Então, pessoal, anotem aí, procurem na Amazon, use o nosso link se forem comprar algum livro lá. Aproveitar, né, Di? É, Já para fazer o jabazinho aqui. E agora, pessoal, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a questão desse contexto histórico em que as personagens elas estão inseridas. Uma coisa que chama sempre a atenção é como as histórias mostram mulheres tentando romper essas regras dentro de um contexto que limitam elas demais. As heroínas dos romances de época vivem em sociedades super restritivas. O que mais chama a atenção de vocês nessas limitações impostas às mulheres daquela época? Para mim, o que mais chama atenção, assim, é a famosa força feminina, né? O jeitinho que a mulher tem de se fazer existir no meio de tudo aquilo. É muita convenção, é muita formalidade, é muita regra. E ainda assim, a mulher ela se faz presente, ela se faz existir. Então, para mim, assim, esse fato dela sempre estarem dando um jeito das coisas acontecerem é o que eu mais gosto. eu gosto bastante também, porque as personagens elas são construídas dentro daquela expectativa de criar uma boa filha e casá-la com um bom marido, que é a receita ali das histórias, vamos dizer assim, a receitinha de bolo. Mesmo assim, todas as heroínas têm essa questão do tipo, a que não quer casar, ela demora para casar e ela vive outras experiências que ela teima em viver antes de chegar ao matrimônio de fato. Ela enfrenta pai, enfrenta mãe, enfrenta convenções para chegar no objetivo dela. E a Júlia vai construindo isso com muita delicadeza, até por ser um romance de época. Eu vejo que ela traz muita sutileza em muitas situações que as mulheres vão tecendo as próprias histórias, vamos dizer assim, entre aspas, dentro daquela convenção toda. E a Júlia vai com muita sutileza mostrando, sim, mulheres, vocês são capazes, vamos lá. Ela vai Exatamente. construindo isso de uma forma muito sutil. Que é o que a gente vai gostando de ver. Que é assim, eu não sei se a Indira tem a mesma sensação que a minha. A mulher, os personagens de forma geral, mas acho que principalmente a mulher, ela vai se desenvolvendo, ela vai amadurecendo no decorrer da história. Então, você nunca vai ver, assim, entre aspas, a mesma mulher do começo da história ser a mulher do final. Então, ela vem trazendo, assim, uma bagagem e as experiências, as coisas que ela vai vivendo. E é isso, a força feminina é sempre dar um jeitinho de conseguir aquilo que você quer. Tentar e conseguir alcançar o seu objetivo ali de alguma maneira. Sim. E a maior parte das personagens das histórias são jovens, elas estão com 16, 17 anos, que é a idade que eles têm lá de apresentar formalmente a jovem nos bailes e deixá-la disponível lá no mundo do casamento, né? Então Uhum. elas são muito jovens e maturas. E aí as coisas vão acontecendo dentro das histórias, elas vão tendo experiências, né, com esse ambiente todo em que elas estão inseridas da alta sociedade britânica, a maior parte dos livros. E é isso que a Nath falou, elas vão aprendendo com essas relações que elas vão tendo com as pessoas
e você consegue ver esse arco de amadurecimento da personagem até que ela chegue ao casamento no final do livro. Mas você vê essa individualidade sendo construída e amadurecida ao longo da história. E por ser também histórias românticas, você sente que a autora também consegue transmitir uma crítica às regras sociais daquela época, porque, como a Adi comentou, né, elas são personagens muito jovens para encarar situações muito complicadas ali, decisões da família e tal, mas ao mesmo tempo tem uma curva de aprendizado até o final do livro, que é onde elas conseguem, de fato, também decidirem os seus próprios destinos, digamos assim. O que que vocês acham disso? Ah, eu acho que com certeza tem crítica, assim, nas entrelinhas, porque eu acho que a escrita dela é muito suave nesse sentido. Mas eu acho que ali, de um jeito ou de outro, sutilmente, ela mostra, né, o quanto que a sua vida vai ser difícil só porque você nasceu mulher. Então, assim, o fato de você ser mulher já vai te gerar expectativa, já vai te gerar cobrança, já vai te gerar obrigação, e a sua vida é difícil só apenas porque você é mulher. E aí ela acaba nessa construção mostrando que você tinha que ser forte para viver ali naquele universo. Então, eu acho que sim, com certeza tem. Acho que depois a gente pode aprofundar um pouco, mas tem algumas críticas, sim. Eu vejo que ela vai construindo isso ao longo das narrativas, mas de formas muito sutis. Porque ela usa muito desse lúdico do romance de época, de retratar outra época, contextos que não vivenciamos mais hoje, por exemplo, mas ela vai construindo isso dentro da narrativa, que se você ficar muito focado no romance ali, às vezes você nem percebe algumas, porque tem algumas críticas bem sutis. E aí até um ponto que eu pensei agora, enquanto vocês estavam falando, uma outra questão que ela também traz muito no livro dela é essa diferença em relação à personagem feminina e ao personagem masculino. As personagens femininas, na grande maioria das histórias, são meninas muito novas, como eu comentei, a partir ali de 16, 17 anos. Tem algumas poucas histórias só que são de meninas que já são consideradas solteironas, né, para a época, e que a história do romance delas se passam ali perto dos 30 ou após os 30. Mas os personagens homens, a grande maioria deles são a partir de 30 anos. Os que são retratados mais jovens, que no Bridgerton a gente tem vários personagens que começam contando a história mais jovem, até porque você vê todos os irmãos em todos os livros, né? Então você vê todos eles crescendo ali em paralelo às histórias dos personagens principais de cada livro. Mas tem muito disso do que a gente vê em outros conteúdos da época, né? Que a mulher foi criada única e exclusivamente para servir ao lar e ter um casamento. O homem vai para fora, ele ganha o mundo, ele ganha estudos, ele ganha instrução, ele curte a vida dele dos 20 aos 30, e geralmente a partir dos 30 anos é que a sociedade começa a cobrá-lo de que, olha, agora você precisa voltar aqui para sua cidade, para sua família, escolher uma moça bonita para você e construir uma família e casar. Então, eu acho que assim, vive-se hoje o que se vivia antes, né? A cobrança do homem é sempre menor do que a da mulher, porque a gente, assim, não querendo militar, que não é não é a pauta, mas já militando um pouco, a mulher, ela tem o prazo de validade, né? Então, ela tem o prazo de validade ali para ter filho, mas aí para ter filho ela precisa casar e não sei o quê. E o homem não. O homem, ele pode tranquilamente viver a vida dele até quando ele achar que deve. E quando ele também julgar que tá na hora de parar e vamos construir uma família, ele também não tem. Assim, lógico, antes, né, na época desses romances e tudo mais, tinha uma cobrança um pouco maior em relação à idade, porque aí geralmente era quando os pais já estavam envelhecendo, a figura paterna mesmo, né? Quando o pai já estava envelhecendo, ou quando o pai já faleceu, então o filho precisa voltar para assumir os negócios da família, para ser o homem da casa, mas nunca existiu essa coisa do, olha, você precisa fazer toda essa convenção. Não, isso sempre foi nas costas da mulher que, assim, aos 16, 15, 16 anos já estava debutando na sociedade para arrumar um marido muitas vezes com triplo da idade, até mais velho que o pai. Então é complicado. Sim, é isso. Me ajudou a concluir o raciocínio. Eu acho que a Júlia retrata muito isso do bom vivant, da boemia, do cretino, toda essa questão aí.
e que aí depois ele volta e ele se vê ali na posição de que ele tem que assumir os negócios da família, um título e propriedades e tudo mais. E aí, tirando todas essas questões sociais que vocês comentaram, algumas coisas que a gente encontra nos livros de Bridgerton que ainda são refletidas até hoje na sociedade, no papel tanto da mulher quanto do homem? Ah, eu acho que muita coisa ainda persiste, viu? Hoje a gente ainda é cobrada pela aparência, principalmente pela aparência. É cobrada sobre como a gente deve viver os relacionamentos, a gente é cobrada por comportamento. Vou até dar um exemplo que foi de uma coisa que eu vi esses dias, inclusive postei no meu Instagram e geraram várias respostas assim dos meus amigos. Eu tava no TikTok um tempo atrás, e aí eu vi um vídeo de um rapaz falando assim, os tipos de mulheres para os homens fugirem, que ele jamais se relacionaria com aquele tipo de mulher que ele ia descrever. E aí ele começou a descrever uma mulher que ia a shows, uma mulher que gostava de sair e que ia muito a shows. E aí ele disse que ele jamais se relacionaria com esse tipo de mulher, que elas não eram namoráveis. E eu fiquei horrorizada, eu fiquei passada. Eu até levei essa discussão pro Instagram. Aí as pessoas também, enfim, gerou toda uma coisa lá no meu Instagram. Mas assim, para você ver que hoje em dia, uma mulher que ela sai com o dinheiro dela, ela se sustenta, ela não precisa de um cara assim, financeiramente, vamos colocar, para absolutamente nada. Na visão de alguns caras, e isso amigos homens meus falaram. Na visão de alguns caras, essas mulheres elas não servem para se relacionar. Então, assim, na minha cabeça, né, hoje a gente vive versões novas, mas de julgamentos antigos. Sempre teve essa coisa do, essa daqui é para se relacionar, essa daqui não é para se relacionar. Então, a gente segue vivendo isso nos dias de hoje e, particularmente, eu acho que de uma maneira cada vez mais absurda, gente. Sim, não tem nem o que dizer. Acontecimentos absurdos e coisas que as pessoas contam assim que você fala, gente, em que mundo esse ser humano tá vivendo? Teve um amigo meu que ele falou assim: Olha, Nath, talvez muitos caras aqui, enfim, caras que você conheça, ou caras que você tem aqui na rede social, não vão assumir isso pra você. Mas assim, é o que a grande maioria pensa. E aí você fica assim, gente, como assim? Horrorizada, horrorizada completamente. Eles podem gostar de ir em shows, de beber, de sair, de De ir tudo no mais. estádio. Exato. De ir no Eu ainda estádio. brinquei, porque uns dias depois eu fui num show e aí eu ainda brinquei, falei assim, nossa, hoje é um dia que eu estou me tornando um pouco menos namorável. Então, assim, E graças a Deus, né, Nath, que você é a graças, mulher do não, eu show. acho ótimo, assim, pra mim quanto menos tá melhor, então, tá tudo certo. Gente, é umas réguas que a galera cria que baseado em nada. E nada. Absolutamente do nada, eu vou criar uma coisa aqui da minha cabeça e é isso. Vou militar uma regra nova aqui porque eu tô com tempo. Tá com tempo. Tô sem ter o que fazer, então deixa eu inventar uma porcaria aqui pra botar na cabeça do povo. Tem aquele filme que lançou agora na Max, que é aquele Amores Materialistas com a Dakota Johnson. Não sei se você chegou a ver, Nath, Dira. Não, não Ele assisti lançou na ainda. Max agora faz pouco tempo, assim, que é com a Dakota Johnson, o Pedro Pascal e o Chris Evans. E ele fala muito sobre a visão do amor como um negócio. Gente, assistam esse filme. É muito legal porque ele faz. Não é não é uma comédia romântica, tá? Não vão esperando isso, porque aí vocês vão se decepcionar. Mas o filme ele vai para uma outra pegada, assim, uma crítica social. Ele defende muito a ideia de que o relacionamento é uma troca de negócios. E de fato, em alguns aspectos ele é mesmo, assim. Não é porque as pessoas elas se relacionam e você não vai ter interesse no que a pessoa trabalha, no que a pessoa faz da vida. Enfim, tem toda uma questão ali. São várias coisas que são analisadas. E a Dakota Johnson ela faz o papel de uma casamenteira de luxo em Nova York e as pessoas brifam muito ela do que elas querem como parceiro ideal. Por exemplo, a Di vai lá e fala: Olha, eu quero um homem de 1,90 m que seja do mercado financeiro, que tenha isso, que tenha aquilo e tal, e as mulheres também. E é assim: ela fala, mas querida.
a gente não consegue construir robô, a gente consegue encontrar ser humano. Então as pessoas elas sempre vão brifar uma coisa muito idealizada da cabeça delas. O filme ele brinca muito com a questão da altura. O homem tem que ter 1,85 m para cima. Gente, é assim, é Ah, eu muito quero, tá? interessante Por esse filme. gentileza. Acho que É 1,90 muito tá bom pra interessante mim. esse filme. Assistam, depois a gente faz um episódio só baseado nele, porque é muito bom. O foco do filme, pra mim, foi muito mais essa análise que o filme traz. Eu acho que é uma análise muito moderna até. O filme não inventa roda, tá? Todo mundo já tá careca de saber de tudo que ele traz como discussão. Mas eu acho interessante essas provocações e muita gente não gostou, porque não é uma comédia romântica, porque a menina lá toma uma decisão. Gente, não. Pra mim, eu amo esse filme. Pra mim, as críticas que eles trouxeram ali, que a mesma diretora de Vidas Passadas, que é outro filme que eu amo também. Eu achei muito interessante esses pontos que ela traz. Nath, exatamente isso que você comentou, assim, o cara, não gosta de mulher que vai em show, por exemplo. Tem um cara lá que ela vai atender um cliente e o cliente fala: eu quero uma mulher que não seja tão velha, assim, no máximo uns 27 anos. Aí ela: oi? Gente, que absurdo. Não, já amei, Gente, já vou assistir. vejam, Eu acho que vou vejam gostar. e depois a É. gente comenta, é incrível. E falando sobre os livros da Júlia, as heroínas dos romances de época, elas sempre são muito inteligentes, ousadas e fora do padrão do que é estabelecido para elas. Por que vocês acham que as pessoas elas se identificam tanto com elas, né? Por que será? Porque somos ousadas, fora do padrão, inteligentes. Eu ia dizer basicamente isso, na verdade. Assim, completou muito assim o meu raciocínio aqui que eu tava tendo. Eu acho que é muito pela autenticidade que a gente tem, ou que pelo menos gostaria de ter, né? Tentamos ter. A gente tem, a gente se esforça. As mulheres, elas são fortes, elas são corajosas, elas são fiéis àquilo que elas acreditam. Então, eu acho que a gente acaba que se sente representada, porque ou a gente é assim também, ou pelo menos se esforça muito para ser. Então, acho que é isso. Outro ponto aqui pra gente conversar um pouco também. Já vi muitas críticas da galera falando que o gênero é meio que fórmula repetida. A gente até comentou algumas vezes que é meio que uma receitinha ali que funciona, né? E você acha, Nath, que por ser essa receitinha que funciona, uma fórmula repetida tal, vale a crítica, acaba sendo batido ou não? Tem essa sensação de que é uma fórmula, mas pra mim funciona. Sim, exatamente. É a famosa receita de bolo. A base Z a gente tem. Enquanto tiver alguma coisa para você dizer sobre amor e sobre o ser humano vivendo isso, eu acho que ainda vai funcionar. Eu acho que ainda tem muito o que explorar. Mesmo que os cenários eles sejam muito parecidos e são, sempre se traz uma discussão nova, né? A discussão sobre a liberdade, sobre o papel social. Eu acho que são temas que eles não saem de moda e conforme o tempo passa, enfim, com o avanço de um monte de coisa aí que acontece, eu acho que a gente vai encarando de maneiras diferentes esses temas que talvez sejam sim um pouco repetitivos, mas eu acho que sempre dá para desenvolver porque a gente sempre vai olhar com um olhar diferente a depender das experiências que a gente tem pela vida. Respeita ela, tá? Né? E você já leu Jane Austen, Nath? Eu li algumas poucas coisas assim da Jenny, mas também não é uma escritora de quem eu sou muito fã, não. Eu vi alguns comentários assim que o pessoal meio que compara, como se a Julia Quinn fosse uma Jane Austen moderna e tal. Eu vejo que são cenários diferentes, né? A Jane Austen escrevia romances no tempo dela, no século XIX, lá no momento dela, e ela teceu duras críticas em alguns livros. Tem alguns livros que ela faz umas críticas bem, assim, escancaradas para a época em que ela vivia. Eu já li, eu acho que uns 2 ou 3 livros. Alguns eu achei meio cansativo, assim, de ler. Eu acho que como a Júlia escreve isso hoje, ela traz o lúdico, né? Porque é igual a gente lê a Ellie Hazelwood. Ela traz romances modernos do que ela tá vivenciando ali. Ela explora muito o mundo acadêmico, que é um mundo em que ela tá inserida e tal. E ela vai tecendo críticas ali ao que ela vive, que é muito do que a gente vê na escrita da Jane Austen. Mas, como a gente tá falando aí de, sei lá, 200 anos, eu acho que a escrita dela é um pouco cansativa pra gente ler hoje. Porque acaba que não tem tanto esse lúdico, tanto romantismo, tanto brega, assim como diz a Bels, tanto clichêzão.
É mais uma retratação da realidade que ela traz ali e vai tecendo o ponto de vista dela. E talvez a linguagem também, né? Que a Sim, com Jenny certeza a usa. linguagem. São outros tempos, né? Eu acho que é o que você falou. Ela retratou lá atrás o que, enfim, as críticas, os romances do que ela via lá, mas acho que o que a Júlia traz hoje em dia é assim, são romances, sim, de 200 anos atrás, mas talvez com um olhar mais para hoje, para o que a gente se interessa hoje. Então eu acho até um pouco atemporal, assim, algumas das coisas que ela traz. É, porque como a gente mesmo disse, né? Muitas das coisas que ela constrói ali e tece dentro das narrativas do romance de época são coisas que a gente vive até hoje, de uma certa forma. Exatamente. Assim, eu acho que eu li, não sei, uma, duas coisas da Jenny. Realmente eu não sou muito fã. Mas acho que assim, as duas elas falam de amor e falam um pouco de sociedade. Um pouco não, né? Falam bastante de sociedade e amor, em contextos diferentes. Mas assim, eu acho que ok, é até natural a comparação, embora eu tenha lido pouco. Tanto a Jenny quanto a Julia, elas criam mulheres irônicas, mas mulheres também inteligentes. E aí a Julia, ela traz, assim, para um lado mais romântico, né? Como você mesma falou aí. A Jenny, ela traz uma coisa menos romântica, mais crítica. E acho que a Julia traz um pouco do lado mais romântico. Ela é crítica, mas é mais nas entrelinhas, porque a história é mais o romance mesmo. Então, talvez, né, arrisco dizer que pode ser que, assim, de repente a Jenny seja até uma inspiração, enfim. Mas eu acho que cada uma ali segue um caminho completamente diferente da outra. Eu vejo que é muito isso, assim, eu não compararia as duas, até porque uma escrevia, a Jane Austen escrevia romances na sua própria época, e a Julia Quinn escreve romances de épocas para trás. Aí cada um com a sua autenticidade de escrita, com o seu olhar sobre o mundo e sobre a mulher propriamente, que são as personagens principais, são muito bem desenhadas, né, muito bem narradas. Então, eu não sei se eu compararia as duas, não. Eu vi isso da galera comparando, mas acho que eu não compararia. Eu acho também, assim, acho que pode ocorrer a comparação e tal, mas na minha cabeça, assim, não cabe muito, porque são caminhos diferentes mesmo. Eu acho que no caso da Jenny, Emily Brontë, são autoras que foram inspiração para Julia Quinn. Isso aí eu acredito que seja inegável, porque se Sim, não fosse elas também, talvez não teríamos os Bridgerton depois, mais pra frente, né? Elas são talvez as autoras mais famosas de romance de época que a gente tem hoje, uma das mais famosas, mas talvez elas sejam mais como uma inspiração para Julia e não numa mesma linha. Eu acredito que seja mais por esse caminho também, concordo com vocês. sim. Até porque a Jane Austen e a Emily Brontë não escreviam romances de época, né? Elas escreviam romances. Exatamente, porque elas já Exato. estavam na época Elas que foram escritos, A época já estava acontecendo. já já estavam estava lá. rolando ali. E se tem uma coisa que a gente pode concordar, é que os romances de época nos lembram que o amor pode atravessar o tempo e que mesmo quando as mulheres usavam corsês e corcelês, elas já lutavam por liberdade e por identidade. E que também o Bom Duque sempre rende boas histórias. Principalmente se esse Duque for Anthony Bridgerton. Bom, eu só vou complementar que eu prefiro o Duque de Hastings do que o Anthony Bridgerton, mas aí são gostos. Não, eu prefiro os dois, na verdade. Eu não tenho. Sem Pra mim, distinção. não, eu não faço distinção nenhuma. É sonho de É consumo. aquele famoso tanto faz que tá tudo bem. O A verdadeiro Nath não exclui significado do ninguém. tanto faz é esse aí. E acho que por hoje é isso, né, pessoal? Foi um papo muito gostoso. Nath, mais uma vez, muitíssimo obrigada por topar essa aventura com a gente. Fiel seguidora e curtidora e compartilhadora de todos os nossos conteúdos. Muito obrigada, amiga, por ter topado participar mais uma vez. Teremos mais. Nath, muito obrigado também por ter topado essa viagem de carruagem que a gente fez para as terras de Bridgerton e Julia Quinn e todas essas questões que a gente trouxe que foram muito boas. É legal que a gente não foca só nos livros, nas histórias, mas também em todas as provocações que a Julia traz ali nas suas histórias. Então, muito obrigado. Gente, obrigada. Eu que agradeço. Amei. Como eu falei lá no começo, foi um tema que, assim, é um tema que eu sou muito apaixonada. E falar sobre ele com duas pessoas que eu adoro conversar e admiro super. Então, para mim foi um grande prazer.
seguimos engajando de todas as formas e muito obrigada. E quando quiserem, já sabe que eu estou sempre à disposição. E se você ouviu até aqui, conta pra gente lá no Insta, @AmigosELivrosCast, o que achou do episódio de hoje e se você também ama um romance de época. Não esqueça de curtir esse episódio se você estiver ouvindo no Spotify ou no YouTube. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!